Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h43, voltamos com o primeiro jornal. Hoje é segunda-feira, hoje é dia do quadro Mexa-se com Saúde, com o Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte e cirurgião vascular. Dr. Rodrigo Gibim, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos. Manhã friazinha, chuvosa, muito oportuna pra gente discutir o tema de hoje. E aí, de repente tá aquele frio danado, eu tô acostumado a fazer a minha atividade física todos os dias. Não vou, tá frio demais. E aí? Não, então a gente tem que considerar que é um período, digamos assim, que tem muitos benefícios da realização, da regularidade do exercício físico, ou pelo menos da manutenção do mesmo, né? Então o exercício físico no frio, ele tem um papel muito importante em incremento do metabolismo, né? Então no frio a gente tem mais dificuldade de manter a nossa temperatura corporal estável. Então, com a demanda do exercício físico, o gasto energético é maior, né? Que é muito oportuno. A gente tende a sair mais para comer, né? Ou pedir mais comida em casa, né? Para tentar proteger do frio também. Então, e acaba sendo uma coisa mais descontrolada em termos de consumo calórico. Então, esse gasto energético é bastante importante para manutenção do peso, né? Para manutenção da composição corporal, não ganhar quilos adicionais, quilos mortais aí no período de frio, né? Óbvio que também, como o exercício físico de moderada a intermediária, né? Até tangenciando uma alta intensidade, mas de moderada a alta, eu falaria, ele é um estimulador da imunidade também, né? O que também é bastante oportuno, visto que a gente está nessa grande circulação de vírus respiratórios, né? De doenças respiratórias agudas. Então, estar com o sistema imune otimizado, né? O que é propiciado pelo exercício físico regular, é um fator de proteção para não ter infecções ou quadros respiratórios mais graves nesse período, que também é inevitável, as infecções de vias aéreas superiores, né? As gripes, os resfriados, as pneumonites, enfim. Então, bastante interessante, né? Óbvio que também é um período que a gente tende a ficar um pouquinho mais recluso em casa, né? E com essa grande demanda de informação, demanda de agilidade de informação, né? Via as redes sociais, WhatsApp, né? Uma hipercobrança, trabalho domiciliar, enfim. E essa tendência mais reclusão domiciliar, se proteger do frio, acaba sendo um cenário fértil para intensificar sintomas ansiosos, sintomas depressivos, né? E o exercício físico, como a gente fala em vários momentos aqui, é um momento de socialização, né? É um momento que você se desloca a um lugar com outras pessoas, né? Você pode buscar, lembrando, né, que não necessariamente quando a gente fala em exercício físico, a gente está falando de academia, a gente está falando, né, então pode ser uma dança, pode ser yoga, né? Pode ser uma coisa que tenda a mais meditação, né? A conhecer a autopercepção, conhecer o próprio corpo, a interação direta com outras pessoas, né? Troca de calor humano mesmo, né? Contato mais próximo com o professor em aulas coletivas. Isso é muito oportuno para socialização, para inibir ou coibir essa ideia da reclusão, do isolamento social que o frio acaba gerando, né? Agora, doutor Rodrigo, de repente a pessoa fala assim, olha, eu vou deixar de ir na academia, eu não quero levantar cedo, tá frio, tá chovendo, mas eu vou continuar me exercitando em casa. Perfeito. Ele pode ter, de repente, uma orientação do personal, do responsável pela academia, fala, olha, essa semana, enquanto o frio continuar, essa chuva danada, eu quero fazer em casa, porque eu acho importante, é fundamental para minha saúde continuar me exercitando. Mas dentro dessa linha ainda, Márcio, o risco de lesão aumenta, não aumenta no frio? Depende. Então, quando você está sozinho, o seu risco é maior ainda. Depende da orientação, por isso da pergunta. Com a orientação. Depende, mas aí vamos fazer um pai bola com as duas situações. Eu vou fazer em casa, mas... Em teoria, Lore, você tem razão. Então, digamos assim que o músculo demora mais para pegar no tranco, como tudo no frio, né? Tudo demora mais para pegar no tranco. Então, se não tiver efetivamente um preparo adequado dessa musculatura, aumenta seu risco de lesão, tá? O que passa a não ser verdadeiro, o que é equalizável para uma situação não de frio, se existe uma dedicação maior ao aquecimento,
né? Então é muito oportuno dedicar mais tempo ao aquecimento da musculatura antes de ter um exercício um pouco mais vigoroso, né? E quando eu falo em aquecimento, eu não estou falando necessariamente do alongamento, tá? As pessoas às vezes fazem muito alongamento, né? E o alongamento sim é oportuno. Existem alguns vieses, se ele é protetivo ou não, porque pode ali gerar uma certa distensão de alguns receptores que a gente tem que fazem uma proteção da distensão muscular, então você hiperdistende a depender do alongamento. Então não vou entrar nesse mérito aqui, mas movimentos dinâmicos sem carga, né? Que estimulam a flexibilidade, isso vai fazendo a musculatura ir trabalhando aos poucos, né? Então, por exemplo, quem tem esteira, quem tem bicicleta ergométrica, 0 carga, fazer uma rodagem bem lenta, devagar, na ideia de subir a temperatura do corpo, né? Então, movimentos simples, movimentos que estimulam as flexibilidades, as mobilidades articulares, né? Para enfim, aquecer essa musculatura. Pelo menos comigo funciona muito bem isso que você falou. O meu personal, ele faz exatamente isso. Principalmente no frio. A cada série que eu vou fazer, a primeira série é com carga quase 0. Porque aí aquele músculo, ele desperta, acorda, fala, é isso que você vai mexer agora, tá vendo? Perceba. A tendência tem sido essa, você trabalha o agrupamento muscular que vai ser mais... Aquece 1 a 1, né? Que vai ser mais executado, né? Durante aquele momento de treinamento, particularmente no treino personalizado. Não trabalha com a carga e trabalha com o movimento, mas a ideia não é nem aquecer aquela musculatura em si, é equalizar a temperatura corporal, é fazer a temperatura subir aos poucos, não ter uma demanda cardiorrespiratória e cardiovascular mesmo súbita, né? Com um exercício já de alta intensidade. Então você eleva a temperatura corporal de uma maneira homogênea através de um movimento simples e aí, digamos que fica mais propensa a chegada de fluxo de sangue para essa musculatura. Você já tem uma tendência a prevenir lesão. Um outro comportamento, a gente sempre tem que lembrar, reforço sempre isso, nossa musculatura é 60% a 70% água, tá? Então, para eu ter uma função muscular otimizada, eu tenho que mantê-lo hidratado, né? No frio a gente tende a ingerir menos água, porque nossa percepção de sede é menor, né? Então a gente acaba suando menos, né? E aí a demanda de hidratação pode ficar camuflada, digamos assim, né? Então, chegar a desidratar, isso não vai acontecer. Nosso mecanismo de sede é muito eficiente, né? A gente vai manter um certo grau de micção, de diurese, a gente vai fazer um xixizinho claro, mesmo sem, né, ter uma hidratação ótima, mas essa hidratação ótima para a função do trato urinário não necessariamente é uma hidratação ótima para a musculatura. Então a gente trabalha muito com o conceito de subidratação muscular. E essa subidratação muscular, ela é um fator para queda de performance e aumento do risco de lesão. Então, no frio é importante manter a hidratação durante o exercício. Lembrar de beber aguinha, né? Para prevenir lesão também. Então, aquela frase clássica que acho que muita gente já ouviu, eu já ouvi algumas vezes, né? Não vou me exercitar no frio porque eu posso ter, a probabilidade de eu ter cãibra é maior. É válida essa frase? Não é válida. Em hipótese nenhuma. Desculpa de, né? Em hipótese nenhuma. Óbvio que nessas situações, por exemplo, eu vou para um exercício mais vigoroso, não me hidratei adequadamente, né? Não me aqueci adequadamente. Esse músculo vai sofrer mais esse processo de recuperação, que é o que leva à cãibra, né? Então, as pessoas têm um conceito muito errado, né? Que fala que é o ácido lático que dá cãibra, ou é a falta de potássio, enfim. O mecanismo de cãibra é muito diverso, tá? Mas uma das coisas que a gente sabe que leva a cãibra efetivamente são os produtos do metabolismo muscular, particularmente a acidose, tá? Ácido lático em si, o corpo humano nem produz, né? O corpo humano produz um subproduto desse que é o lactato, né? Que é utilizado pela demanda energética do nosso corpo, pelo fígado, pelo coração, né? Até pela própria musculatura. Mas o acúmulo desse lactato, junto com o acúmulo de quebra lá da fonte energética, que é o fosfato, com a acidose dentro da musculatura, isso pode propiciar a cãibra. Então, o músculo não aquecido é um músculo que tem mais demora a recuperar. Consequentemente, ele precisaria de um mais intervalo de repouso. E se eu não dou esse intervalo de repouso para recuperação, algum grau de hipercontratilidade, que pode ser entendido como cãibra, pode vir, né?
contraturas, enfim. E aí entra nesse espectro aí do risco de lesão, por estiramento muscular e tal. Então, tomando esses cuidados, né? Óbvio, roupa adequada, né? Se proteger dessas oscilações de temperatura, manter um aquecimento adequado, manter uma hidratação adequada, é ótimo, né? No sentido de proteger a musculatura de lesões, de desconfortos, de cãibras, né? Lembrando que também no frio é interessante um certo grau de conforto que você tem de fazer o exercício físico, né? Eu vou dar um exemplo clássico, assim, para quem, por exemplo, corre na rua, né? Quem gosta ou caminha na rua. Tente caminhar no frio, tá? Protegido, obviamente, e tente caminhar num clima quente e úmido, por exemplo, na orla de um rio. É horroroso caminhar ou correr na orla do rio. Sua performance cai muito, sua troca em termos de suor é muito baixa, porque a umidade do ar não permite que você tenha essa troca de corrente de convecção pela pele. Então você não consegue suar. Então sua temperatura sobe demais, sua frequência cardíaca sobe demais, né? Enquanto correr num clima, né? Lógico, não estamos falando do extremo de frio, não estamos falando de neve. Teve agora aqui a maratona de Porto Alegre, né? Esse final de semana, que até teve um jovem que morreu também de 20 anos, né? Provavelmente por cardiopatia congênita também, mas os atletas aqui de Botucatu que foram competir lá, eles todos terminaram com manta térmica, aquelas igual do SAMU, né? Tava um frio mais extremo. Mas um frio assim, de 17, 18 graus, que é a nossa temperatura aqui, com uma umidade de ar ponderada, é super confortável de correr. Eu brinco que assim, eu gosto muito de correr nas cidades que eu vou conhecer, né? E eu fui para um congresso em Chicago e fui correr em Chicago, nessa temperatura. E lá tem, né, os grandes lagos. Então eu fui correr lá onde que era a pista de ciclismo olímpico lá. Foi a primeira vez que eu consegui correr 15 quilômetros super confortável. Eu corria 8 aqui. E foi que foi, porque o ambiente era novo, tinha essa questão de não percepção de fadiga, não ter uma sudorese excessiva. Então é confortável o exercício no frio, desde que você tome as devidas medidas cautelares aí de aquecimento, hidratação e uma escolha adequada da vestimenta. Eu chego aqui na rádio junto com a Ellen por volta de 5 da manhã, né? No trajeto da minha casa para cá, normalmente temperaturas amenas, tranquilas, eu vejo sempre gente correndo, bicicleta e tudo mais, né? Hoje eu vi uns 4 malucos aí correndo, entendeu? Falei, correndo mesmo. Maluco, né? É ótimo. E eu acho assim, interessante porque a pessoa não perdeu o costume, né, de continuar correndo, de cuidar da saúde. Desde que, como o doutor Rodrigo falou, você colocar uma vestimenta adequada, sabendo que você vai tomar chuva, você pode pegar de repente um resfriado em virtude das intempéries, né, doutor? Exatamente. Aí, nesse sentido, eu acho que quem tem essa regularidade, principalmente que tem uma meta de performance que talvez 1, 2 semanas, né, sem que esteja com tempo mais úmido, assim, com chuvisco ou com chuva propriamente dito, pode comprometer o rendimento, tem que manter esse exercício ao ar livre. Pode manter, não tem problema nenhum, mas um corta-vento adequado, com grau de impermeabilização, lembrando que as umidades são muito ruins, né? No sentido de corrente de vento, de piora desse controle de temperatura corporal, né? E aí pode ter, em vez de um estímulo à imunidade, um abalo à imunidade, né? Você cria, que a gente chama ali de janela de oportunidade para uma infecção respiratória, enfim. Então, se protegendo, não há problema, muito pelo contrário, há mais benefícios do que desvantagens do exercício no frio. Terminou, toma um banho quente, se agasalha e boa. E primeira coisa, né, óbvio, por exemplo, se você fez o exercício num ambiente fechado, né, primeira coisa é tirar, se a roupa molhou de suor, tirar essa roupa, né, para já levar uma troca, para não ter a exposição ao sair do ambiente fechado dessa roupa mais molhada de suor. É uma coisa a se reforçar, né? Roupa de algodão não é tão boa no frio, embora ela aqueça, né? Ela represa o suor, ela não seca rápido, né? Diferente dessas roupas mais térmicas, esses tecidos mais propícios, né? Que hoje tem camisa de futebol, enfim, né? Para a prática do exercício físico. Então, roupa de algodão represa mais, então deve ser evitada, né? Ou deve ser privilegiado a troca se foi utilizada ela, né? Que legal. Doutor Rodrigo, mais uma vez agradecemos a sua participação. O tema foi realmente propício para que devido à estação que nós estamos vivendo, não estamos no inverno ainda, começa dia 20, outono com cara de inverno, e foi muito legal a sua participação mais uma vez. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço e espero que
tenha levado aí informações úteis para os nossos ouvintes. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.